E nós vamos falar agora de um grande problema, uma grande preocupação, na verdade, para quem tem ou deseja aí criar um negócio em Florianópolis, montar um negócio, né? Você, por exemplo, pretende montar aí um restaurante numa praia, vamos supor. Ah, não pode. Ok. Aí deseja construir um hotel, também não pode, pela questão do terreno, enfim. O pior é quando deixam você construir e depois a obra é embargada, já no meio lá da obra, né? Às vezes até a obra já está levantada e chega lá e é embargada. É a famosa insegurança jurídica que a gente tem em Florianópolis. Agora, o que fazer para tentar diminuir, né, essa insegurança e proteger, claro, o empreendedor que quer gerar riqueza, gerar empregos também? Então a gente vai saber agora com o nosso convidado de hoje, que é o advogado Jorge Luiz Alves Rodrigues. Doutor Jorge, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua participação, pode ficar à vontade. Obrigado por ter vindo aqui. Bom, é realmente uma preocupação, né? Você tentar fazer alguma coisa, gerar riqueza e tal, e de repente você descobrir que não pode. O que é mais comum acontecer hoje em dia em Florianópolis, hein? Sim, Alexandre, a gente tem hoje uma insegurança muito grande com relação a empreender em Florianópolis, né? Por que isso ocorre, né? A nossa legislação aqui ela é um emaranhado, né? Um verdadeiro emaranhado, tanto a federal, quanto a estadual, quanto a municipal, né? Então, na nossa própria ilha, né, a gente tem uma característica muito singular, né? Se trata de uma ilha, né? Uma ilha costeira. Então, isso faz com que todo e qualquer projeto seja submetido, muitas vezes, aos 3 órgãos, né? Tanto o federal, quanto o estadual e o municipal. Então, o que a gente vê muitas vezes acontecendo é o empreendedor tentar construir e empreender, geralmente em locais onde os turistas têm, turístico, né? Claro, né? Nas praias. E o que muitas vezes ocorre é que não tem um apoio jurídico, não tem uma assistência jurídica correta, né? Porque o ideal é ter um especialista da área para prestar uma assessoria para ele correta, né? Porque muitas vezes se busca um profissional que não seja especialista e acaba tendo essa dificuldade, né? Aí que está, dentro dessa questão, é curioso a gente ver assim, bom, às vezes vai lá, ele tem uma consultoria que diz assim, não, você pode construir aqui até tantos metros, até tantos andares, tal, por causa do plano diretor da cidade, enfim, né? Presta lá uma consultoria. Aí o cara consegue construir, mas chega lá num determinado momento da obra que vão lá e dizem, não podia construir aqui. Por que acontece isso? Isso ocorre principalmente por conta da ideia, né, uma ideia equivocada que existe, a meu ver, de que os órgãos inferiores, digamos assim, que seriam os órgãos municipais e estaduais, eles teriam menos capacidade técnica de aferir uma possibilidade ou não de construção do que um órgão federal. Por isso que aqui em Florianópolis nós temos inúmeras questões de autorizações concedidas tanto pelo município quanto pelo Estado via antigamente Fátima, hoje IMA, né, Instituto do Meio Ambiente, que venham a ser posteriormente discutidas pelo Ministério Público Federal através de ações civis públicas que correm na Justiça Federal. E por que ocorre isso? Principalmente por essa situação de que o governo federal, no caso o órgão federal, a entidade federal, ela tem a ideia de que ela tem um conhecimento maior do que os entes inferiores, digamos assim, né? Entendi. É mais por essa situação mesmo. E aí não é feito na mesma hora em que, por exemplo, aquele empreendedor está trabalhando na construção, quer dizer, vai ver só lá na frente, depois que a coisa já andou, como acontece hoje, por exemplo, em alguns lugares, Jurerê Internacional, acontece isso, na própria Praia do Santinho, também no norte da ilha, né? Correto. Geralmente são nesses locais. O que tem na Praia da Daniela também tem situações também, tem algumas já surgindo na Praia dos Ingleses, mas o que acontece? Tem todas as etapas, tanto pré-construção, quanto durante construção, quanto após a construção. Tem casos de residências da década de 70, em que o telhado cai, por exemplo, vamos dizer assim, um empreendedor tem um restaurante, o telhado cai, o telhado tem um temporal, alguma coisa, quando ele vai reconstruir, ele é autuado, muitas vezes pelo município, por conta de que aquela área não poderia se construir. Só que o que acontece? Se trata somente de uma manutenção, né? De um imóvel que já existia, já estava construído. Ou seja, e muitas bom vezes... senso, né? Exatamente. Como é que a gente pode diminuir essa insegurança jurídica? Tem solução para isso? Ela é bem difícil, tá? Me parece que ela é bem difícil, porque Não é uma coisa fácil. quase que teria que mudar a Constituição praticamente. Constituição brasileira. Porque o que acontece? O ideal era que o Brasil, por ser uma federação, desse mais autonomia aos estados, para que os estados pudessem legislar de acordo com o seu território. Porque o nosso território, o território de Santa Catarina, é completamente diferente do território do Amazonas. Sem dúvida. Então, não tem como você limitar os rios daqui, as distâncias, os afastamentos, porque as residências, muitas vezes as famílias produzem em volta dos rios
próximo das suas... porque as áreas são bem menores, né? Claro, não dá para comparar, né? Claro, enquanto que no Amazonas, por exemplo, é quase um país, né, de Sim. tão grande, né? Então não tem como a legislação de lá, que é federal, valer para Santa Catarina também. Né? Você vê, por exemplo, algum movimento do governo federal nesse sentido de tentar facilitar isso ou ainda não se tocou também nesse assunto? Não, eu acho que vai demorar, principalmente por conta de, há pouco tempo foi aprovado e já está em vigor o novo Código Florestal. Código Florestal, exatamente. A gente teve um código estadual aqui de Santa Catarina que é muito pouco aplicado. Ele tentou levar em consideração essa questão do Estado ser bem menor do que outros da federação, mas ele acaba não sendo aplicado. Tanto os órgãos municipais quanto estaduais, eles não têm utilidade, não têm utilizado, né, o Código Estadual. Mas tem algum jeito, por exemplo, de os empreendedores se protegerem disso? Tem. Qual seria? A principal maneira deles se protegerem é, antes de adquirir o imóvel, né, buscar informações do imóvel, levar isso a um profissional especializado na área, principalmente, essa é a principal... Como é que a gente busca esse profissional, hein? Esse profissional você tem que procurar, lógico, o ideal é se procurar sempre por indicação, né? Sim. Mas alguém que tenha esse conhecimento da esfera federal, estadual e municipal. Exatamente. Né? Não só lá do municipal, a questão, tem que ser um profissional, um advogado, logicamente, que tenha especialidade na área urbanística e ambiental. Né? Ele que vai dar a diretriz para o empreendedor buscar da forma correta, né? Claro. Mais correta possível, a execução do projeto dele. O que não é tão inseguro que não tira, mesmo assim, sendo um profissional capacitado, não tira o risco de ter algum tipo... O risco ainda de ter um problema. Exatamente. Caramba, mas tem que ficar de olho então e confiar no profissional, buscar realmente um bom profissional para isso. Exatamente. Para se munir, pelo menos, de informações. Né? Esse é o caminho. Ele vai entregar o caminho para o particular. Mas eu acho que esse assunto vale ainda outras abordagens, outros temas que a gente vai ainda abordar aqui ao longo desse ano ainda praticamente. Com certeza, né? Sempre vai ter, sempre Doutor vai ter. Jorge, muito obrigado, hein, pela muito sua obrigado participação também. aqui, por ter alertado a gente sobre isso. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Até logo.